As emoções são forças poderosas. Elas podem ser como águas tranquilas que acalmam ou como ondas violentas que destroem tudo pelo caminho. Quantas vezes você já se deixou levar pela raiva e disse coisas que depois se arrependeu? Quantas vezes a ansiedade fez você perder noites de sono, antecipando cenários que nunca se concretizaram? Quantas vezes a tristeza te paralisou, roubando dias que poderiam ter sido vividos com intensidade? A verdade é simples: se você não controla suas emoções, elas vão controlar você. Essa é uma das mensagens mais fortes que os estoicos nos deixaram. Para eles, a vida não era sobre fugir das dificuldades, mas sobre aprender a enfrentá-las com sabedoria. Epicteto dizia: não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Em outras palavras, não é o que acontece fora de nós que define nosso estado emocional, mas sim como escolhemos interpretar e reagir a esses acontecimentos. Essa ideia é libertadora, porque significa que o poder está em nossas mãos. Imagine que alguém te ofende. A reação natural seria sentir raiva, desejar revidar, se vingar, mas se você adota a postura estoica, entende que o insulto não define quem você é apenas a opinião de outra pessoa, muitas vezes fruto das próprias dores e limitações dela. Nesse momento, você tem uma escolha: ou permite que a raiva te domine, ou mantenha a calma e continua seguindo o seu caminho. O controle não está no que o outro faz, mas em como você decide responder. Os estoicos sabiam que controlar as emoções não significa reprimi-las, mas sim compreendê-las e redirecioná-las. Raiva, medo, tristeza, ansiedade, todas essas emoções têm sua função. Elas nos alertam, nos mostram algo que precisa ser olhado. O problema surge quando permitimos que essas emoções se tornem soberanas, ditando cada passo, cada palavra, cada decisão. É como entregar o volante do carro a um passageiro descontrolado. Não importa quão bom seja o veículo, ele certamente vai bater. Um dos maiores exercícios estoicos é a prática da pausa. Antes de reagir, pare. Antes de responder, respire. Antes de se entregar ao impulso, reflita. Essa pausa é um espaço sagrado entre o estímulo e a reação. É ali que mora a liberdade humana. É nesse instante que você pode decidir se será escravo das emoções ou senhor delas. Essa prática é tão atual que até a psicologia moderna a reconhece como essencial para a saúde mental. Controlar as emoções é também uma forma de autocuidado. Quando você se deixa levar pela raiva constantemente, seu corpo adoece, a tensão muscular aumenta, a pressão arterial sobe, o coração acelera. Quando a ansiedade domina, o sono é prejudicado, a mente se esgota, o corpo perde energia. Quando a tristeza se prolonga sem controle, ela se transforma em apatia, em depressão, em falta de propósito. Não é apenas uma questão espiritual ou filosófica, mas também de saúde física. Seu corpo paga o preço das emoções não controladas. Os estoicos nos convidam a olhar para a vida como um palco onde não controlamos o enredo, mas controlamos a atuação. Você não decide se vai enfrentar perdas, traições, doenças, injustiças. Essas coisas acontecem com todos. O que você decide é como vai reagir a cada uma delas. Marco Aurélio, imperador e filósofo, viveu cercado de guerras, crises políticas e tragédias pessoais. Mesmo assim, escreveu em seus diários: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa frase resume o coração da sabedoria estoica. A força não está em mudar o mundo,
mas em mudar a si mesmo. Está em aprender a ser firme quando tudo ao redor desmorona. Está em manter a serenidade quando todos se perdem em desespero. Está em ser uma rocha no meio da tempestade. E essa postura não é frieza como muitos pensam. Pelo contrário, é uma forma de amor próprio e de amor ao próximo. Porque quando você controla suas emoções, não desconta nos outros, não espalha o caos, não multiplica a dor. Você se torna um ponto de equilíbrio em um mundo em colapso. Mas como colocar isso em prática no dia a dia? Comece observando suas reações. Anote em um caderno as situações que mais te tiram do eixo. Pergunte-se por que isso me afeta tanto. Qual interpretação estou dando a esse fato? Existe outra forma de olhar para essa situação? Aos poucos você vai perceber que muitas das suas emoções não vêm do que aconteceu, mas da narrativa que você criou sobre o que aconteceu. E se a narrativa pode ser mudada, a emoção também pode ser transformada. Outro exercício poderoso é o da visualização negativa, tão usado pelos estoicos. Eles acreditavam que imaginar cenários difíceis antes que acontecessem preparava a mente para enfrentá-los com serenidade. Isso não é pessimismo, mas preparo. Quando você se prepara mentalmente para a perda, para a crítica, para o fracasso, esses eventos não te pegam de surpresa. E quando eles chegam, você já está pronto para lidar com eles com calma e clareza. É claro que isso exige prática. Ninguém se torna mestre das emoções de um dia para o outro, mas cada pequena vitória já é uma grande conquista. O dia em que você consegue responder com calma em vez de explodir já é um avanço. O momento em que você escolhe confiar em vez de se desesperar já é uma vitória. O instante em que você decide agir com sabedoria em vez de impulso já é um sinal de que está no caminho certo. E lembre-se, controlar as emoções não significa não sentir. Você é humano, vai sentir raiva, tristeza, medo. O que faz a diferença é não permitir que esses sentimentos conduzam sua vida. Sentir é inevitável, mas reagir é escolha. O poder está nas suas mãos, e esse poder é o que separa os que vivem como vítimas do mundo daqueles que vivem como autores da própria história. Por isso, ao olhar para a sua vida hoje, pergunte-se: quem está no controle? Você ou suas emoções? Se você perceber que muitas vezes a raiva, o medo ou a ansiedade têm guiado seus passos, não se culpe, mas também não permaneça assim. Comece agora a praticar o autocontrole, a disciplina, a sabedoria que os estoicos ensinaram, porque no fim não são as emoções que definem quem você é, mas sim a forma como você escolhe lidar com elas. Se você deseja viver em equilíbrio emocional, precisa compreender que as emoções não são inimigas, mas sinais. Elas funcionam como luzes no painel de um carro. Quando uma luz se acende, ela não é o problema, mas um alerta de que algo precisa ser visto. A raiva pode indicar que seus limites foram ultrapassados. O medo pode mostrar que existe um risco real ou uma insegurança interna. A tristeza pode revelar que você perdeu algo que considerava importante. A ansiedade pode estar gritando que você está vivendo mais no futuro do que no presente. O problema não é a emoção, mas o que você faz com ela. O estoicismo nos convida a interpretar esses sinais com maturidade. Em vez de reagir de forma impulsiva, você pode aprender a responder com sabedoria. Por exemplo, se alguém te critica injustamente, você pode se ferir e ficar ressentido, ou pode usar essa crítica como oportunidade para refletir. Há algo que eu realmente preciso melhorar? Se sim, agradeço a oportunidade de crescimento. Se não, sigo em frente sem carregar o peso da opinião alheia. Esse
Esse é o verdadeiro poder do controle emocional, transformar cada emoção em combustível para a evolução. Outro ensinamento estoico fundamental é a aceitação do que não pode ser mudado. Quantas vezes você já sofreu por algo que não estava em suas mãos? A perda de um ente querido, uma decisão injusta, uma situação inevitável. O sofrimento se torna maior quando lutamos contra o incontrolável. Epicteto dizia: a felicidade e a liberdade começam com uma clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Quando você aceita essa verdade, para de gastar energia tentando mudar o imutável e foca em transformar o que está ao seu alcance, seus pensamentos, suas atitudes, suas escolhas. E aqui entra outro ponto crucial: a disciplina emocional. Você não se torna estável por acaso. É preciso treinar a mente todos os dias. Assim como o corpo precisa de exercícios para se fortalecer, a mente também precisa de prática constante. Isso pode ser feito por meio da meditação, da oração, da reflexão diária. Marco Aurélio escrevia em seus diários como forma de organizar os pensamentos e alinhar as emoções. Você também pode fazer isso: escrever, refletir, conversar com sua própria consciência. Esse hábito simples tem o poder de transformar sua saúde emocional. A disciplina também envolve vigilância sobre o que você consome. Se você passa horas absorvendo notícias negativas, conversando com pessoas que só reclamam ou se alimentando de conteúdos tóxicos, sua mente naturalmente será contaminada. O controle emocional exige que você seja seletivo com aquilo que deixa entrar no seu coração. Não é sobre fugir da realidade, mas sobre não permitir que o lixo do mundo se torne o alimento da sua alma. Você precisa escolher com cuidado os pensamentos que cultiva, porque eles se transformam em sentimentos, e os sentimentos em ações. Outro exercício prático do estoicismo é a lembrança da impermanência. Nada é eterno, nem a dor, nem a alegria, nem os problemas, nem as vitórias. Tudo passa. Quando você tem consciência dessa verdade, não se deixa dominar pelas emoções do momento. Uma derrota não destrói sua identidade, porque você sabe que ela é temporária. Uma crítica não define quem você é, porque amanhã ela será esquecida. Um erro não encerra sua história, porque você pode recomeçar. A impermanência é libertadora, porque ensina que nem as dores nem os prazeres são absolutos. Mas controlar as emoções não significa viver sem paixão. Muitas pessoas confundem o estoicismo com frieza ou apatia, mas isso é um grande equívoco. Os estoicos não pregavam a ausência de sentimentos, mas sim a moderação e o equilíbrio. É possível sentir alegria sem se tornar escravo dela. É possível sentir amor sem se apegar de forma doentia. É possível sentir tristeza sem se afogar nela. É possível sentir medo sem ser paralisado. Essa é a verdadeira liberdade: sentir tudo, mas ser conduzido pela razão e não pela instabilidade. Controlar as emoções é também um ato de coragem, porque exige que você enfrente a si mesmo. É fácil culpar os outros por sua raiva, sua tristeza ou sua ansiedade. Difícil é olhar para dentro e assumir que a forma como você reage é responsabilidade sua. Os estoicos nos chamam a responsabilidade radical. Nada fora de nós tem o poder de nos afetar sem o nosso consentimento. Isso pode ser desconfortável, mas é a chave da liberdade. Enquanto você acreditar que os outros são culpados por sua instabilidade, continuará sendo escravo das circunstâncias. Quando assumir que a escolha é sua, se tornará verdadeiramente livre. E essa liberdade não é apenas individual, ela impacta todos ao seu redor. Uma pessoa que controla suas emoções se torna fonte de paz em meio ao caos.
Imagine um ambiente de trabalho tenso, cheio de conflitos. Se uma única pessoa consegue manter a calma e agir com clareza, ela já influencia todos ao redor. O mesmo acontece em casa, entre amigos, em qualquer relacionamento. O autocontrole não é apenas um presente para você, mas também para os outros. Ele transforma ambientes, restaura vínculos e inspira mudanças. Por fim, quero que você guarde uma verdade simples, mas poderosa. O mundo não vai parar de testar suas emoções. Sempre haverá motivos para raiva, tristeza, ansiedade, mas você pode decidir como viverá diante disso. Pode viver como um barco sem leme, levado por cada onda, ou pode ser como o capitão que guia firme mesmo em meio à tempestade. Essa é a diferença entre quem é escravo das emoções e quem é senhor delas. A escolha é sua, todos os dias, todas as horas, em cada situação. Você pode se entregar ao impulso ou pode praticar o autocontrole. Pode reagir como vítima ou responder como alguém consciente. Pode viver como escravo do que sente ou como autor da própria vida. O estoicismo nos lembra que a vida não é sobre eliminar as emoções, mas sobre transformá-las em força. E essa é a sabedoria que pode mudar sua saúde emocional, sua forma de se relacionar e até o rumo da sua vida.